Nós vamos começar a nossa sequência hoje lendo um texto que parece nada ter a ver, mas só tem a ver, tanto que nós já passamos por ele na introdução do nosso estudo de tipologia, 1 Coríntios 10, de 1 a 11. E aí vocês vão entender por quê, porque agora a gente começa a falar da tipologia em cima da jornada de Israel no Êxodo. Claro que nós poderíamos falar alguma coisa sobre Moisés, a pessoa de Moisés, alguma referência vamos fazer, mas achei por bem não ficar trabalhando com Moisés como tipo, porque há outras coisas mais urgentes, mais significativas, que vão ocupar nosso tempo daqui para frente. Então a gente vai saltar da pessoa de Moisés para a jornada que ele faz com Israel, 40 anos, que vai ser a tipologia da peregrinação da igreja, até que Jesus volte. De maneira que a gente já começa com o texto de 1 Coríntios 10, de 1 a 11, onde Paulo diz que essa peregrinação foi tipo para a igreja. Ele já declara isso. Por isso que é importante a gente pegar esse texto. Então a grande jornada e a subsequente conquista de Canaã. Tudo isso, quer dizer, toda essa caminhada de 40 anos, só ela, por si mesma, ela vai tipificar a peregrinação do crente no seu todo. Por isso vamos a esse texto. Mas nessa grande jornada pululam os tipos em situações e objetos. Então nós vamos trabalhar com cada um deles. Hoje a gente vai começar encarando a própria jornada como tipo. Então vamos ler 1 Coríntios 10, de 1 a 11, onde o texto diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, ele está se referindo ao maná, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. Vocês estão sabendo a que ele se refere, a rocha que Moisés feriu e depois teria que falar para ela em outra instância. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como tipos para nós, exemplos, como diz a minha versão, para nós. Se você for conferir no rodapé, ele está dando a tradução mais exata de exemplos, tipos. Então eu posso ler como eu acabei de ler. Estas coisas, ou essas, ocorreram como tipos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra ou à orgia. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Aí ele volta a dizer: essas coisas aconteceram a eles como tipos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Pronto. Aqui você tem Paulo já fazendo o nosso trabalho. Ele corre para dizer: a jornada de 40 anos de Israel no deserto deixou a própria jornada, e o erro e o fracasso deles nessa jornada deixou tipos com os quais temos de aprender para não cometermos os mesmos erros. Ao dizer servem de tipos para nós, ele está já fazendo uma comparação de jornada. O que ele está dizendo? Lá houve uma peregrinação e você peregrina. Bem, aqui está também, e isso é apenas um reforço inevitável em cima do nosso assunto, mas não faz parte da tipologia, mas como qualquer outra argumentação que a gente teria de acrescentar aí para não deixar passar. Aqui cabe também trazer à nossa memória um dos argumentos basilares da fé cristã, e a despeito disso, pouco percebido. Somos muito pouco sensíveis para esta observação da palavra que diz que somos estrangeiros e peregrinos. Quando eu digo assim, que somos pouco sensíveis, na verdade é pela mesma via por onde vamos, quanto às coisas que não nos são simpáticas a nível de tipos, observações ou advertências da Bíblia. Aí está uma coisa que não é nada simpática. Nós temos muita posse sobre o que é temporal, muita gana do temporal.
Aliás, só existe um ser no planeta que teria de nunca, jamais usar o temporal como aferidor da sua existência, que são os crentes. Mas exatamente a igreja cristã dos dias de hoje só sabe fazer isso. Aliás, os grandes salões só se enchem com pessoas em vias disso. Então a linguagem estrangeiro e peregrino não é nada atraente. Estrangeiro para dizer que você já não traz, não pertence às características do nativo. É assim que um estrangeiro é, certo? Ele é estrangeiro, não estranho. Ele não pertence àquela etnia. Ele pode, como todo estrangeiro, copiar a cultura, a língua, para adaptar-se, fazer-se entender. Mas ela não pertence a ele. Ele teve de aprendê-la, estudá-la, correu atrás dela. Ele pode se caracterizar conforme os hábitos do local para não ficar estranho e ser apenas estrangeiro. Mas isso nunca vai fazer dele alguém igual a. Por mais que você coloque kimono ou coisa semelhante, por mais que você enrole o seu cabelo para cima, pretinho, e enfie lá os pauzinhos, por mais que você se maquie e puxe os seus olhos e coloque ali uma fita para poder encurtar, você jamais vai ser japonesa. Porque é uma etnia que não tem referência genética em você. É uma etnia que tem expressão fisiológica, não só cultural. E a etnia envolve tudo isso. A questão é que há coisas que você pode aprender como estrangeiro, copiar como estrangeiro, mas jamais elas estarão habilitando você a deixar de ser estrangeiro. Então, quando a Bíblia diz que você é estrangeiro, está dizendo que você não pertence mais àquela etnia. E etnia é uma palavra muito bem usada por Pedro para nos definir. Pedro diz que nós somos etnia santa. Ele mostra qual é o DNA da nossa etnia. Ele mostra qual é a gênese da nossa etnia. Ele diz que ela é do alto, ela não pertence à terra, ela é santa. Bem, aí seremos sempre estrangeiros. Estrangeiros para com quem fala, é uma linguagem muito própria de Paulo em 1 Coríntios 12 ou 14. Estaremos sempre sendo estrangeiros pelo fato de que, por mais que copiemos, imitemos, tentemos andar assemelhados, todos perceberão que não pertencemos àquele grupo, que somos um visitante, que somos uma espécie diferente. Este é o conceito que a Bíblia pretende que você guarde, não com pretensões de superioridade e menos ainda de inferioridade, mas de diferenciação. A questão é que eu nunca vou me sentir estrangeiro se eu me entender nativo. Eu nunca vou me sentir estrangeiro se eu nunca me der conta ou se eu nunca sentir, por isso é uma questão de sensibilidade, que houve um trasladar, houve uma transformação radical da minha existência a partir da minha espiritualidade, que, segundo a linguagem da Bíblia, foi como se eu fosse deslocado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Então houve um trasladar que não foi apenas um deslocamento de estado, mas uma transformação que radicalmente me mudou em termos de características. Ainda hoje a gente estava vindo para cá conversando sobre isso. Nós vivemos um fenômeno social nos dias de hoje, que é a normatização das coisas que a Bíblia condena pela lei dos homens. Então temos leis, decretos federais com nomes de lei, que nos enfiam goela abaixo, pretensiosamente, a determinação de respeitarmos, como se diz respeitássemos, comportamentos, pensamentos, filosofias e discursos e atitudes que são indecorosas em si mesmos, que são imorais, definidamente imorais.
São contrários completamente a tudo que se possa pensar em termos de bom senso, a despeito das suas próprias vítimas. Mas nós somos obrigados a encarar essas coisas como normais, porque há um decreto humano que declara isso. Aí determina isso. Aí, se a gente quer fazer diferente, primeiro, recua, porque não pode ser diferente. Vai ser taxado, vai ser perseguido, etc. Segundo, recua, porque não quer pagar o preço de uma perseguição e também de ser apontado como preconceituoso, radical, tarará, por aí vai. Bem, resta uma alternativa fraca, que é silenciar. O problema é que não é com essa alternativa que a igreja vai ficar. A igreja vai aceitar a normatização como sendo normalidade. E aí ela fica sossegada. Isso é o que é deixar de ser estrangeiro. Entende? Eu vou convencer-me de que eu sou japonês de olho puxado, pele amarela. Por mais que as pessoas olhem para mim e digam, não, a sua estrutura aí é afro, caucasiana, menos raça amarela. Bem, temos a outra questão, peregrinos na terra, é pior do que a questão do estrangeiro. Também não somos sensíveis para a ideia de sermos peregrinos. O peregrino não tem posse nem cidadania, certo? Ele é um nômade. Mas acontece que a questão é estado espiritual, é consciência espiritual. Quando a Bíblia diz que eu sou peregrino, ela está me dizendo que eu sou um seguidor, eu estou em busca ou andando em direção a um espaço que é meu e que eu ainda não uso. E isso é chamado na Bíblia de cidade que está nos céus. Então eu me conduzo, me comporto e eu vivo entre os meus parentes, amigos, sócios, empregados, patrões, colegas, como quem está em direção a, não como quem chegou, não como quem se estabilizou. Não é essa a realidade que a igreja vive. Pelo contrário, ela faz um discurso podre, pobre, de que ela é detentora, possuidora e reina. Isso não tem nada a ver com ser peregrino. Peregrino não reina em lugar nenhum. Não existe isso. Então Paulo fala de a pátria que está nos céus. Hebreus capítulo 11 diz que a gente contempla de longe e saúda como aqueles que nos precederam. Pois bem, essa colocação para mostrar que lá na tipologia, a peregrinação de Israel já serve como tipo para nós, para dizer somos peregrinos em direção à nossa Canaã, que da mesma maneira nos foi prometida como foi prometida a eles. E também vamos fazendo conquistas. Pelo meio do caminho, vamos expulsando inimigos. Em que sentido? Nós vamos derrubando aqueles que tentam, de alguma forma, impedir o nosso avanço em direção à nossa Canaã. E o pior inimigo desses, nessa peregrinação, é o inimigo interno. Não é aquele fantasmático que flutua pelo lado de fora, invisível e com ruídos ou visagens e coisas semelhantes. Não! É o que está dentro de nós. É o inimigo chamado carne, eu. Esse é o pior. Esse é o que eu tenho de vencer todo dia, porque ele não tem a menor pretensão de que eu chegue lá. Aliás, ele não quer que eu seja, nem me entenda, nem me veja peregrino. De jeito nenhum. Ele quer que eu esteja lutando e gritando diante de Deus e a Deus por meus direitos terrenos, meus direitos temporais. E vai por aí afora. Bem, então nós temos a questão da peregrinação. Paulo diz, olha, aquilo tudo foi tomado como tipo para que a gente, pegando esses tipos, não cometa os mesmos erros. Então ele vai nos apontar pelo menos 5 erros que eles cometeram, pelos quais somos passíveis. E, podemos, na peregrinação, cometê-los e sofrer as mesmas consequências. Então, para que a gente possa observar esses, parece que são 5, deixa eu ver aqui. O primeiro está aí no versículo 6, o segundo no versículo 7, o terceiro no versículo 8, o quarto no versículo 9, o quinto no versículo 10, certinho? São 5. O que acontece? Primeiro ele mostra que houve consequências, houve rejeição daquela gente, houve sofrimentos que poderiam ter sido dispensados exatamente por conta deles terem cometido tais erros na peregrinação. Então ele está nos advertindo, cuide para que você não
cometa os mesmos erros na sua peregrinação. Há uma Canaã a ser conquistada e você tem de conquistar. E lembre, eles não conquistaram porque ficaram pelo caminho em função desses erros que cometeram. Então ele começa com o primeiro deles, que é o mais comprometedor, o mais sério de todos. Não é. O terceiro aqui é. O primeiro deles, não cobicemos coisas más como eles fizeram. Ele está fazendo uma referência aqui a Acã. Lembram de Acã? A capa de Acã lá em Ai? Eles foram derrotados porque havia um anátema sobre tudo que pertencia àquele lugar. Acã, você esqueceu que é peregrino? Você não tem direitos aí sobre Ai. Mas a capa, eu cobicei a capa, ela me seduziu, ela era bonita demais. Além da capa, pegou uns objetos de prata e etc. Tudo aquilo estava declarado como sendo inútil, não te pertence, não faz parte da sua caminhada. A capa de Acã, ela vai funcionar como aquele tipo de coisa que me seduz de tal maneira que me faz não só prender-me ao seu brilho, que eu deixo de ver brilhos maiores ou passo a entenebrecer aquilo que de fato deveria ser a luz que me atrai. Eu vou desvalorizar por valorizar excessivamente a minha cobiça do que não me pertence, ou que eu poderia usufruir depois, mas não naquele momento de conquista, em que eu tenho de estar vencendo coisas que são prioritárias na minha caminhada espiritual. Aí eu cobiço e paro em função dela. Vou até usar Deus e profetas que me garantam que Deus está comigo nesse propósito, para que eu possa conquistar aquilo ali. Então a cobiça pela capa de Acã pode ser coisas, inclusive, muito convincentes como sendo válidas em si mesmas. Eu já vi, é claro que é um exemplo um tanto extremo, mas eu já vi, não uma nem duas só, missionárias perderem o seu chamado, a sua visão de campo e aquilo para o que foram preparadas a vida inteira por causa de casamentos não programados por Deus, não pretendidos. Paixões que as desviaram da rota. Ficaram sem um casamento e sem um ministério. Entendeu? E o pior, né? O mais dramático, ao ficar sem um casamento, ficaram com fruto vítima inocente desse mau casamento. Mas eu já vi isso acontecer várias vezes. Eu estou falando de exemplo extremo porque eu estou citando missionárias. E aí parece que a gente já está excluindo o crente do dia a dia, né? Aquele que vai lá fazer seus contratos, bater ponto e etc. Não. A peregrinação e o peregrino somos todos nós. A dona de casa cristã é essa peregrina. Eu já vi pessoas perderem a rota usando filhos como desculpa. Filhos pequenos, crianças. Já vi pessoas perderem a rota por conta das bênçãos de Deus ou que reputou por bênção. Agora eu tenho que cuidar do que Deus me deu, que eu pedi e esperei tantos anos. Como já vi, pelo menos um, é o que me ocorre aqui, perder a rota por conta do ministério que desenvolveu para fazer. Aí perdeu a rota. Uma rota chamada vaidade. Ocupou uma rota chamada vaidade. Cobiça. A cobiça pela capa de Acã. O problema da cobiça é quando você endeusa, isso aí te prepara para uma idolatria. É quando você endeusa alguma coisa que jamais pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. E quando eu falo do lugar de Deus, eu não estou falando daquele lugar hipotético, eu não estou falando daquele sentimento religioso, assim, algo do tipo, Deus em primeiro lugar. Não. Eu estou falando do ato comum de Deus de ter o primeiro lugar na sua existência, porque você depende dele para viver como cristão, para se alimentar espiritualmente. Então, quando você cobiça alguma coisa que te desvia disso, até quer usar Deus para que te dê aquilo, de tal maneira que você fica tão ensigueirado por aquilo que você está pretendendo que venha das mãos de Deus, que se Deus não te der, não serve para mais nada. Ainda hoje, a gente constatou isso ontem, atendendo uma mocinha que casou e decidiu que nos 5 primeiros anos não ia engravidar. E aí trabalhou lá com o marido de maneira que, através de anticoncepcionais, etc., passassem 5 anos sem engravidar. No 5º ano, começou a orar. Senhor, agora eu quero engravidar. Senhor, me dá um filho. 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 4 anos depois, esse filho não veio. 9 já de casamento. Foram, depois de cansar de ouvir profecia, perguntar, saber e etc., consultar geneticistas que então
geneticistas que fizeram lá todo o trabalho, disseram que seu marido não tem condições de te dar um filho. Mas podemos fazer um tratamento especial durante 1 ano, intensivo, com os dois, de maneira que provavelmente esse homem consiga reproduzir. 1 ano? Não. 1 ano intensivo, mas ele pode ter mais de 1 ano. Mas muito provavelmente vai dar resultado positivo e vocês poderão gerar um filho. Senhor, eu dou ao Senhor 1 ano de prazo, é assim mesmo como eu estou falando, hein? Eu dou ao Senhor 1 ano de prazo para esse filho nascer. Depois de 1 ano eu não vou querer mais, porque o filho pode nascer com defeito. Aí decorrido 1 ano, a gravidez não veio, então agora eu vou adotar um cachorrinho. Gente, o que nós dissemos para ela foi, era seu direito ficar 5, 6, 8, 10 anos evitando filho. O problema é que quando você decidiu evitar filho, você não perguntou a Deus se devia evitar. Agora, quando você decidiu que queria gerar, você foi pedir a Deus que te desse o filho. 4 anos depois, você tornou a determinar para Deus limites e estabelecer que o Deus Mandrake sacudisse a cartolinha e tirasse um filho para você. Como Deus não cumpriu o seu decreto, você então o alijou de vez e botou no lugar do filho que Deus daria um cão. Em outras palavras, que mágica mais você faz porque eu vou querer adorar você? Porque você eu vejo, Deus eu não consigo. O que é que o senhor está falando? Não, mas é isso que você tem que ouvir. Você está se mostrando para mim mais suficiente, mais poderosa, mais capaz do que o Deus a quem você dá ordens. E por quem decide, e com quem reclama, e determina o que quer e o que não quer, e como quer. O fruto disso, se você for verificar, filha de quem ela é, de onde ela vem, ela é oriunda desses discipulados, que apresentam esse Deus Mandrake, e ao mesmo tempo serviçal do capricho, da vontade do crente, que nem te leva a querer ouvir falar que ele é peregrino na terra e que ele está fazendo uma jornada em direção a uma conquista. Não, ele já entende que já conquistou tudo, não há preço nenhum a pagar. Então, qual é o propósito? Não, posso cobiçar. O que é que ela cobiçou? Um filho da sua maneira. Usou Deus a esse respeito. Ele foi secundariado, terceirizado, foi para lugar nenhum na confissão dessa moça e desse marido. Porque ele só caberia no lugar do realizador dos desejos. O nome disso é Mandrake, gênio de Aladim, Dini é um gênio, qualquer coisa assim. Menos o Deus eterno, santo, soberano, Senhor do céu e da terra, cuja vontade a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. A cobiça faz isso. A cobiça dá bênção no lugar do Deus que abençoa. A cobiça, através de, ou por coisas que, aquele negócio que falamos hoje, não vou citar, a cobiça por coisas que são completamente inúteis, desprezíveis, que só tem a ver com a fantasia medíocre da vida. E que não condiz com a realidade do crente, que teria que, no mínimo, entender que a proposta que foi feita a ele é sumamente superior e aponta numa direção que não tem nada a ver com esses compromissos, nem dá lugar para essas cobiças. Aliás, lembro bem de um homem que dizia, trocentos anos atrás, Senhor, dá-me cobiça por ti, dá-me cobiça pelo teu Espírito Santo. E ele estava certo. Paulo disse, olha, a cobiça fez essa gente perder a rota. Ficaram espalhados lá seus corpos no deserto. Isso serve de exemplo para que a gente não cobice coisas más como eles fizeram. Tanto é que ele coloca, não cobice coisa má, fazendo referência a Acã, para dar a entender que você pode cobiçar o que é bom. E o que é bom para nós é aquilo que pertence à bondade de Deus. Não sejam idólatras, é a segunda queda. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito, se assentou o povo para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra. A idolatria está muito bem colocada aqui como sendo aquela idolatria em que eles participaram de festivais promíscuos, festivais idólatras. Ela está sempre relacionada ao que diz respeito à cobiça da carne. A idolatria é isso. Paulo diz, e a Bíblia já disse antes dele, em outros textos, que você sabe que a idolatria é igual a feitiçaria,
Rebelião é como feitiçaria, a rebelião é a idolatria do próprio ego, a idolatria da própria vontade. Idolatria não significa necessariamente e exclusivamente curvar-se, adorar, dar pertinência a um ídolo, a alguma coisa de gesso, de pintura, de massa, de ferro, de madeira, ou do que for, feito pela mão dos homens. Não. Existe idolatria humana, existe idolatria parental, existe idolatria de bens, existe idolatria do sonho, existe idolatria do desejo. Por isso que tem a ver com a cobiça. O fato é que a idolatria, ela perverte. E na nossa caminhada, as tentações para sermos idólatras são muito maiores do que pensamos. Exatamente porque nós não temos um compromisso com a idolatria explícita, aquela iconoclasta, aquela que veio institucionalizada pela igreja ou por uma igreja, a gente pensa então que está livre de ser idólatra e de idolatrar. Os nossos ídolos são um pouquinho piores, porque os nossos ídolos se tornam invisíveis e são internalizados. Há crente que transformou a Bíblia em ídolo, a igreja dele em ídolo, o departamento que ele ocupa e pelo qual é responsável na igreja ou no seu lugar de trabalho em ídolo. O que é o ídolo? O ídolo é aquele que fica no centro do seu pensamento, a quem você deve obediência, por quem e para quem cumpre todas as coisas e presta todas as honras. E por prestar honra, você deve pensar nos seus esforços, no seu tempo, no seu talento, na sua preocupação. Isso é ídolo. Às vezes a gente conhece boas cristãs idolatrando maridos, filhos e etc. Qualquer coisa, vale lembrar aqui Abraão e Isaac, qualquer coisa, por mais santa, coerente e decente que seja, que ocupar o lugar de Deus, vira ídolo e vai ser tão odiado por Deus quanto um ídolo filisteu qualquer. Porque ídolo é ídolo. Não importa quem o elegeu e por que o elegeu. Para Deus é ídolo. Gente, vamos lembrar que quando Deus viu que Isaac estava ocupando esse lugar na vida de Abraão, ele disse a Abraão, mata-o. Vamos lembrar isso. Ah, mas ele não impediu, cuidado. Não faça um alívio, uma diminuição de realidades expressas da Bíblia. Você vai para o resultado final, mas existe o entrementes, o interim. Você que conhece o resultado final, Abraão não conhecia. Enquanto ele está indo para Moriá, ele sabia de uma coisa, o compromisso dele era degolar seu filho. Porque foi isso que ele ouviu de Deus. Mata-o, oferece-o a mim em holocausto. E até prova em contrário era isso que ia acontecer. E Hebreus diz que ele estava certo de que ia matar. A única esperança que ele tinha no seu coração era Deus é poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, trazê-lo de volta. A coisa era séria. Porque Deus odeia o ídolo, seja quem for. Eu lembro de uma grande mulher de Deus. Logo no início da minha confissão, ela dizia para nós, dando o seu exemplo, Deus me chamou, ela era contadora, estava no meu escritório de contabilidade, na minha cidade, na minha terra, Deus me chamou para ingressar no seminário, me preparar e correr a terra. O nome dela já era uma profecia. A tradução do nome dela era gazela, que significa o animalzinho que corre, como a gazela que corre. E Deus me chamou, mas eu disse para Deus, eu quero ir, mas o Senhor sabe que eu não posso ir enquanto minha mãe for viva, porque eu cuido da minha mãe. Eu quero ir, mas Senhor, eu tenho que cuidar da minha mãe. Ela disse, Deus ouviu e resolveu o problema, como só Ele pode resolver. Ele simplesmente levou minha mãe. No dia, minha vontade foi bater em Deus, xingar Deus, voltar as costas para Deus, chamar Deus de tirano, de assassino. Escolhe outra, eu não quero. Mas lá no fundo o Espírito Santo chegou e disse, você estava idolatrando. Ele não tirou sua mãe porque você disse, enquanto ela viver eu não vou. Não é isso. A vida dela era mais importante do que, o viver dela é mais importante do que o que você tinha que fazer. O problema é que a sua declaração significava o lugar que essa mãe ocupava na sua vida.
E ele levou. E ela correu a terra até morrer correndo. Morreu aos 72 anos, depois de uma jornada muito longa de serviço nos 4 hemisférios deste planeta. Aos 70, ela tinha feito o último percurso do Brasil até, passando por toda a Ásia, até os extremos da Coreia, voltando por cima da Europa, Estados Unidos, e retornando a casa. Foi a última viagem mais longa que ela fez. Faleceu aos 72, Dorcas. Mas essa era a história da Dorcas. Estou dando esses exemplos chocantes para que você perceba como estamos falando de coisas graves e sérias no pensamento de Deus. Porque esta história da caminhada, a peregrinação, tem uma tradução pura e simples dentro do nosso sistema doutrinário, disciplinar, que se chama santidade prática da vida. Andar em santidade com Deus. Outra disciplina em desuso para a qual não temos sensibilidade. Falar em santidade nos dias de hoje virou pilhéria evangélica. Aliás, rapidamente vamos ouvir pessoas, quando você citar esses vocábulos, santo, santidade, o que é isso? Vamos ouvir esse tipo de pergunta. Não vai demorar muito. O que é santidade? A questão é que santidade não caiu em desuso no pensamento de Deus. É requerido do crente, é determinado para o crente, tem implicações, tem comprometimentos, tem efeitos, causas e consequências, tem retribuições e etc. Tem reações de Deus sobre ela, positiva, negativa, ausente. Deus reage à santidade, sempre reagiu à santidade. E aí aquilo tudo que implica ou que vai contra a santidade, que nós criamos aí um Deus hipertolerante por conta de uma distorção do conceito da graça. Nós achamos que Deus não faz questão de coisa nenhuma, que Deus também normatizou, declarou normal tudo que caiu em lugar comum na nossa história e relativou a santidade por conta aí de avanço cultural e etc. E aí, se for assim, a santidade na Bíblia ficou arcaica e obsoleta, então nada vai acontecer na minha vida. Por que eu tenho que me preocupar em santificar-me? Santidade, santificação e ser santo significa separar-se, separação, separado. Peregrino, separado. Só pelo fato de ser peregrino, está separado. É aquela linguagem de Jesus que citamos quinta passada. Estão no mundo, mas não pertencem a ele, não são do mundo. Não temos sensibilidade mais para essas disciplinas espirituais essenciais e sofremos as consequências, não nos damos conta. Paulo escreve um capítulo inteiro onde ele faz 2 colocações que a gente diz assim, e não podemos interpretar isso desse jeito que a gente não vai ter explicações para dar a isso. 1 Coríntios capítulo 11, quando ele fala do discernir o corpo e o sangue do Senhor, se referindo à Santa Ceia, ao falar do não discernimento, do comer como quem se assenta a qualquer mesa, de qualquer forma ele diz, por causa disso há entre vocês muitos fracos e muitos que morrem. O que ele está dizendo é, Deus está jogando juízo em cima da cabeça de vocês. É isso, vocês crentes, é o que ele está dizendo. Ele está dizendo para a igreja de Corinto, acorde gente. Vocês estão tomando na cabeça e é Deus que está dando, não é o diabo não. Não é porque vocês fizeram mais escolha, não, vocês estão pecando e ele não está gostando, então ele está deixando correr a rodo as consequências do seu erro. E é assim. Santidade era uma linguagem que foi resgatada de forma distorcida pelo movimento pentecostal há 100 anos atrás, mas teve validade de fazer com que as pessoas se preocupassem com ela. Foi distorcida porque eles confundiram santidade com legalismo. Mas serviu para acordar alguns. E a história, uma observação da história, e aí eu me refiro à história cristã, à história da igreja, mas se você quiser ir além e for para dentro de Israel, só que quando você vai para dentro da história dos israelitas, vem sempre alguém por detrás arranjando um argumento. Eles viviam na lei era assim. Não, indo para dentro da história da igreja, o povo da graça, a história vai te mostrar que sempre que a igreja perde o lugar de santidade na sua geração, as consequências são as mais escabrosas possíveis na sociedade em que ela vive, sobre ela, sobre seus filhos. Quando o comunismo ateísta irrompeu em 1900, na Rússia, quando ele começou a se insinuar em 1910, os cristãos estavam lá. E começaram a ver arautos advertindo. Esse movimento é pagão.
Esse movimento é contrário à vontade de Deus. Nada, isso é coisa de político. A igreja estava discutindo teologias baratas, fazendo convenções na Ásia para discutir tamanhos de anjos, quantidade de anjos em um determinado ambiente, coisas idiotas, ou discutindo filosofias quase que gnósticas, aqueles pensamentos platônicos, etc., porque isso atraía gente para pensar, se ocupar e se entender teólogo. E o mal crescendo à volta. E os filhos da igreja entrando de cabeça dentro do movimento. Em 17, ele rompeu com toda a força. Foram 70 anos de destruição, de crime, de morticínio, de perseguição à igreja. Até hoje ela sofre horrores dentro da China por conta desse movimento político. O comunismo ateísta. O comunismo matou mais cristãos neste nosso século XX do que a perseguição romana no primeiro século, mesmo porque não havia gente cristã em quantidade como havia na Rússia e no leste europeu no século XX, com confissão cristã. Causou uma outra tragédia muito maior do que a morte de pais e filhos, do que a miséria extrema de engenheiros e doutores que foram colocados como garis na rua, varrendo a rua, declarados inimigos do Estado, passando fome. Causou males muito maiores do que esse. Porque quando o sujeito aceitava a vassoura quebrada que o Estado dava para ele encurvado varrer as sarjetas a fim de não morrer de fome, tendo diploma de médico e o seu título cassado, só porque era cristão evangélico ou testemunho de Jeová, que valeu para eles também, o mal maior não foi esse. O mal maior foi a conquista que eles conseguiram fazer dos claudicantes, dos que estavam fracos, dos que negaram a sua fé e se tornaram perseguidores e inimigos dos seus irmãos lá dentro. A igreja foi culpada disso. Eu estou falando da queda mais recente da igreja com perda de santidade. Mas volte para o passado, vá para o século XVIII, vá para o século XVII, vá para o século XIX e você vai ver outras atrocidades que aconteciam em sociedades, em determinados espaços, lugares. Quando irrompeu o avivamento em inglês no país de Gales, no século XIX, em 1858, a Inglaterra, a igreja da Inglaterra estava debaixo de um descrédito, de uma imoralidade, de uma sujeira, de mancomunação com política corrupta, sem precedente. Ser cristão era como hoje o título de pastor. Você tem que ter cuidado quando você cita que você é pastor, para não ir para a cadeia. Ser cristão ou para não ser cuspido na cara. E quem cuspir tem suas razões. Ser cristão, ser anglicano, ser protestante, ser do partido do Henrique VIII, em termos de história, era aviltante. É claro que pela misericórdia de Deus, ele veio trazendo ondas de avivamento para salvar a igreja nessas derrocadas violentas que ela tinha. Me lembro de um pastor em Rio Claro, que já partiu, já tem anos, que ele dizia, ele já idoso, ele dizia para nós, pastores mais jovens, que nos encontrávamos sempre numa chácara em Santa Bárbara, uma vez por mês, para termos ali um retiro de pastores, todos daquela região, e eu me lembro dele dizer uma vez para nós, eu já vi ele foi missionário muitos anos no Chile, e só em Rio Claro ele foi pastor, depois disso aí, por mais de 50 anos. Então ele dizia, eu já vi muitos problemas, enfrentamentos, perseguições, conflitos, a irrupção do ecumenismo dentro da igreja, a perseguição ao movimento pentecostal, as brigas dos crentes, as ameaças pelas seitas de fora, a grande ameaça do adventismo do sétimo dia à igreja, a grande ameaça dos meninos de Deus, a grande ameaça do ecumenismo, a grande ameaça da confissão paralela que vinha lá da parte de Neemias Mariem, o pessoal da igreja mundial. Eu vi tudo isso acontecer, passei por tudo isso, enfrentei esses desafios, mas nada nos meus 50 anos de ministério se compara à situação de vocês, que é a pior de todas, que é o engano com cara de cordeiro dentro da igreja, com o nome de avivamento. Ele disse, o mal era sempre de fora,
fácil de discernir. Agora ele está do lado de dentro e ele tem cara de santo. E fica difícil de discernir. E qualquer discurso contra, você está fora da visão de Deus, está fora da posição, você está lutando contra o Espírito de Deus e por aí. Olha, gente, tudo isso para falar da questão da idolatria. Mas temos coisa pior do que isso, imoralidade. Então o que você tem aí no terceiro lugar é a imoralidade. A imoralidade, ela ocupa um lugar muito especial nos juízos de Deus. No plano mundial, Deus visita a imoralidade do mundo com juízos contextualizados. O que quer dizer? Não é o juízo do dia final. Quando a imoralidade irrompe numa sociedade, Deus a pune. A AIDS, ninguém vai me convencer do contrário. E todas as virulências que temos conhecido nos dias de hoje, não é porque a AIDS está diretamente associada à sexualidade, é porque ela está associada à promiscuidade. E aí isso vale para o uso das seringas hipodérmicas, das trocas de seringas por contaminados. Ela foi um processo consentido de juízo de Deus, e biblicamente eu estou muito assentado para dizer isso, porque quando você vai para Deuteronômio, ele cita as ondas de pestilências que ele mandaria como juízo sobre o pecado do povo. Ele para na tísica. Ele vai citando todas as que você conheceu na história do passado, que foram futuro. Quando Moisés falou, ele estava profetizando. Elas não existiam. Existia só a lepra nos dias dele. Mas elas vieram. Depois veio aí a peste negra, peste bubônica, lá na Europa, na época medieval. Mas quando passa da tísica, ele diz assim, e outras piores do que estas. A AIDS se inclui aí. O que Deus está dizendo é que ondas de empesteamento e de virulência viriam sobre o planeta cobrando a desobediência dos homens. Ele não disse, o meu povo vai ficar livre disso como quem habitava em Gósen. Não. Ele disse, eu vou fazer isso no meu povo, quando enveredar pelos caminhos da imoralidade também. A imoralidade tem um trato muito direto e especial de Deus, de forma punitiva. Deus tem um trato carinhoso, misericordioso e compassivo com o pecador no seu pecado. Mas ele não tem tolerância com a prática desse pecado. Eu gosto de usar um exemplo. O transtorno borderline, o perfil borderline, que é um transtorno psíquico da pior espécie, ele afeta homens e mulheres numa escala muito grande no mundo. O pior tipo de gente com quem você pode conviver e ter dentro de casa é um borderline. É o pior. Há famílias que chegam ao ponto, e chega bem rapidinho, de orar pedindo a morte do tal. Eu canso de ouvir isso. Eu conheço mulheres de pastores com transtorno borderline, eu conheço pastores com transtorno borderline, filhos de pastores com transtorno borderline, eu conheço crentes com transtorno borderline, e é onde meu coração desmaia, porque a única esperança que existe dentro do meu coração como terapeuta para um borderline é conversão. Aí quando você os encontra dentro da igreja, já batizados, dirigindo, falando, cantando, ficou aonde a esperança? Até hoje eu só vi reversão de borderline com conversão. Sim, Alice? Pulou uma etapa, né? Eu não sei se pulou uma etapa ou se não aconteceu a tal conversão. É aí que está. Que é o que me parece mais. O transtorno borderline, você o conhece como sendo a pessoa que dá piti da pior espécie. Geralmente é um piti que é dado. É um piti que é dado voltado em foco para uma pessoa central. Geralmente é o cônjuge. Por exemplo, uma mulher que tem transtorno borderline, ela rejeita todos os filhos e passa a odiá-los até. Ela vai rejeitar a família do marido figadalmente. E ela é vítima absoluta de todas as conspirações das constelações familiares, parentais e vizinhos, etc. Sempre. Outro tanto marido. Via de regra são pessoas extremamente promíscuas, abertas para qualquer tipo de proposta sexual suja. Se não for crente. Se for crente, pelo menos mantém isso aí salvaguardado. Mas
perseguem com uma sana assassina o objeto do seu desejo, até a ponto de matar. A estatística mostra que os borderlines, eles ocupam a faixa de 50% de suicídio, de índice de suicídio. Na mesma proporção, eles matam. Então, se não cometem homicídio, um único, que vai ser a pessoa que lhe falta, ele vai matar-se no fim de tudo. Geralmente, como eu disse, o parente do borderline ora para que ele morra. Ou, se aparecer alguém menos espirituoso, o mata. Porque não aguenta. Não dá para conviver com borderline. Simplesmente não dá. Não dá. O pessoal não costumava dizer, os meus colegas, quando a gente fazia encontros de terapeutas, etc., você tem uma maldição na sua vida. Você tem que estar sempre terapeutizando borderline. Realmente parece que é uma maldição, né? Porque o que já bateu de borderline na minha mão, a vontade é morrer, mas eles vêm e você tem que atender, não tem jeito. E eu agora estou com foco, tem 2 anos que não me traz borderline nenhum. Lília já disse, é você que rejeita. Eu falei, deve ser. E vou continuar rejeitando. Não, eles não vão procurar cura, eles vão lá para transferir o tormento. Tira do marido e joga no terapeuta. É genético isso, pastor? Não. É fabricado por mamãe. É fabricado por mamãe. É mamãe que fabrica o borderline. A mulher, a moça é o pai que fabrica. O homem é a mamãe que fabrica. Entendeu? Mas é mamãe e papai. Os dois que... TPM, também mãe e pai. Pai e mãe. É sempre fabricado na relação parental. A mãe que abandona essa filha e esse pai também não está nem aí, ela corre atrás desse pai a vida inteirinha, não consegue e aí a casa cai. De igual forma o filho também. Ele é fabricado dentro de casa, ninguém nasce borderline. Só que tem um detalhe, por que eu estou contando isso tudo? Na literatura, na psiquiatria, na psicologia, o borderline é uma patologia. Ele tem que ser encarado como um enfermo, alguém que é passível de tratamento, que tem que experimentar lá os psicofármacos, tem que tomar anticonvulsivantes, tem que tomar antidepressivos e etc. Para ficar, né, maneirinho. Ou, em últimos casos, ser dopado mesmo. Você está com risperidona no borderline, ele fica pianinho. Mas o fato dele ser considerado doente não o redime da culpa dos seus atos. Porque ele não é louco. Não é só. Ele se conhece. Embora o seu discurso seja de vítima constante, ele se conhece. Ele sabe o perfil que tem. Às vezes ele até anuncia: não sou flor que se cheire. Meu pavio é curto. E por aí vai. Via de regra, esse discurso é na constelação familiar. Do lado de fora, gente. Para o lado de fora, o borderline é uma doçura. Conquista. Atrai. É manso, prestativo. Ajuda. É adorável. Desde que você não se torne íntimo dele. Agora, dentro de casa, o inferno está instalado. Ele tem 1000 demônios. O que acontece com ele? Primeiro, já disse, ou ele suicida, ou ele mata. Quando ele não mata fisicamente, quando não é homicídio, ele destrói a paz, a vida, a dignidade de quem vive com ele. Destrói a honra. A moça solteira borderline, ela só escolhe aquilo que vai envergonhar e contrariar o seu pai, a moral do seu pai. Se ela ouvir o pai dizer, você tem que casar com um homem que tenha uma boa posição, ela vai procurar um gari e vai casar com ele. Se ela ouvir o pai dizer, não procure homem que tenha título, homem que tenha farda, essa gente não presta. Você vai procurar homem simples, o trabalhador, ela vai casar com um policial militar, porque o pai disse que esses não prestam. Entende? A inclinação dela, se é mulher, estou falando da mulher, é toda escorraçar, envergonhar a figura do pai. Uma vez que casa, ela deixa o pai em paz. Isso. E esse gaiato compra um balaio de gatos e sofre horrores. Falando assim, você vai dizer, ai, que discurso cruel. Olha, eu não sei se eu estou sendo cruel, a verdade é que os cabeças de escola dão um apelido para o borderline, o terror dos terapeutas. Então eu não estou sendo cruel, eu estou só tornando prática a descrição do quadro.
Quando o borderline age, você pensa que Deus olha para ele e diz assim, é borderline, eu não vou culpá-lo por isso. Não. Primeiro, como é que se faz a terapia de um borderline? Eu já não disse que ele transfere para o terapeuta a dor? Opa! O terapeuta está ali ganhando para aturá-lo, certo? Mas não tem obrigação de paparicá-lo, porque se fizer isso vai ser engolido. Ele pode levar uma arma, inclusive dar um tiro na testa do terapeuta, e já tem vários registros disso aí. O que o terapeuta faz? O terapeuta confronta, entende? Na linguagem aí, chula, popular, o terapeuta vai peitar o borderline, o enfrenta, bota para fora da sala, dá nomes a ele, cria caso, berra, arma um escarcéu com ele. Claro que em última instância, depois de uma longa caminhada, porque à medida que ele vai ganhando força e espaço na terapia, ele vai confrontando o terapeuta e vai agredindo o terapeuta e manipulando com o terapeuta. Então ele chega e diz assim, eu não venho amanhã não, semana que vem eu não venho não, quando eu quiser eu venho. O que o terapeuta tem que fazer? Hoje eu vou, pode vir. Aí ele chega, não vou te atender hoje. Tem que confrontar. Por que o terapeuta tem que fazer isso? Porque cada vez que você confronta o borderline, ele recua, ele toma um susto, ele entra em pânico, ele se vê e tenta se consertar, ele tenta ganhar o espaço de novo, ele fica mais furioso e você insiste, pressiona, ele recua. Dentro de casa, a vítima, o cônjuge de um borderline, o que ele tem que fazer? Fica aí. O dia que eu ficar louco, eu volto a viver com você. Vai e não fala nunca mais com a pessoa. Deixa ficar desesperado, porque ela vai ficar desesperada ou ele, vai correr atrás. Vai pagar todo o preço, que não quer perder o objeto de jeito nenhum. Paga todo o preço. É a única forma de você controlar o borderline, é enfrentá-lo, confrontá-lo e fazê-lo sofrer perdas com dores de alma e dores morais violentas, porque as dores que ele vitima, que ele se diz vítima, são fantasiadas. Quando você cria uma dor real, ele está diante de um fato, aí ele se assusta, ele recua, ele se enxerga, ele sabe que ele vai perder, ele não quer perder. Quando ele entende que está perdendo de fato, que a perda é verdadeira, ele entra em pânico, ele paga a qualquer preço. Como você acha que Deus trata o borderline? Ele vai dizer, é um doente? Não, ele sabe que se ele não confrontá-lo, não enfrentá-lo, não discipliná-lo, não puni-lo, não o levar a sentir dor, ele não se corrige. Olhando por essa ótica, você vai dizer, Deus é intolerante, não é misericordioso, nem é compassivo. É justamente aí que ele está exercendo a compaixão e a misericórdia dele. Para um terapeuta enfrentar um borderline e ser duro com ele está sendo só profissional, ele não está sendo cruel. É claro que o ideal é descobrir o que é borderline, tchau, né, para não padecer. Agora assumiu, vai agir profissionalmente. Agindo profissionalmente, você não está sendo cruel. Tanto que ele não vai embora. Ele volta, ele toma e volta, toma e volta, toma e volta. Ele não quer perder o terapeuta. Então isso tudo para mostrar a você que na questão da imoralidade, Deus não usa de meios termos. E não usa de meios termos porque ele sabe que a imoralidade tem consequências altamente dramáticas. Ela cria vítimas inocentes, indefesas, incuráveis. Ela cria vítimas da pior espécie. Ela corrompe sociedades inteiras. Não precisa ouvir cristãos, homens religiosos, basta ouvir sociólogos da pior espécie como pagãos ou arreligiosos e você vai ouvi-los dizer a respeito da observação das sociedades antigas foram sufragadas porque se corromperam, caíram em imoralidades irreversíveis e isso as destruiu. É o que a sociologia fala a respeito de Roma, a respeito da Grécia, a respeito de personagens, Alexandre o Grande, Cleópatra, caíram por conta do excesso da imoralidade. Havia imperadores romanos que em determinado tempo da sua existência se isolavam em alguma ilha, não governavam mais e davam metade do seu tesouro para alguém que lhes trouxesse um prazer sexual novo, porque tinham entrado num estado de depressão irreversível, porque tinham esgotado todas as formas de experiência prazerosa na sexualidade promíscua. As consequências que eles deixaram, o lastro de destruição e miséria que deixaram para trás por conta disso. Gente, um elemento vivendo a sua imoralidade, ele faz uma devastação numa imensa área à sua volta. Entende? Ele não contagia e não prejudica uma ou duas pessoas.
Não. Sabe aquele personagem colocado de forma caricata por aquele médico da Globo, como é o nome dele? Drauzio Varela, que escreveu lá Carandiru. Aquele personagem que foi encarnado por Santoro, que era caricato, que o médico pergunta a ele dentro do salão: você tem feito sexo com muitos homens aqui dentro? Mais ou menos. Mais ou menos quanto? 3 mil. Mais ou menos. Aquela caricatura de Drauzio Varela não é mentirosa. A literatura diz que os homossexuais masculinos promíscuos, que tem homossexuais que não são promíscuos, os promíscuos, aqueles que vivem em busca de programas semana inteira, eles conseguem manter de 6 a 8 relações sexuais por noite, de forma ativa. Eu lia isso e eu achava que havia algum exagero nas estatísticas, até que comecei a ouvi-los e a atendê-los. E a estatística ficou pequena. Eu só perguntava assim: como consegue? Não sei, mas consigo. Tente imaginar isso em ordem de grandeza, em quantidade de gente, entende? Os desastres, eu não estou falando de doença, gente. Nem doença, não estou nem pensando em doença. Estou falando dos desastres psíquicos, físicos. Estou falando dos desastres a nível de programa de vida, de história de vida. É disso que eu estou falando. Um que eu atendi durante um bom tempo correu para a igreja evangélica e o pastor me procurou e disse: pode ajudá-lo? Ele procurou conversão porque ele quer sair da vida promíscua que ele tem vivido. Aí eu fui ouvi-lo. Aí entendi por que ele procurou a igreja evangélica, porque o amante dele era um pastor. Ele mantinha relações sexuais com esse pastor nos fundos da igreja e ele nunca tinha entrado na igreja para assistir a um culto, era o amante do pastor. Quando um dia o pastor em crise disse para ele: não quero mais manter essa vida com você, aí ele entrou em crise e foi para a igreja evangélica para ficar igual o pastor e poder então buscar de volta o seu amante. Quem era esse pastor? Era marido e era pai de 2 filhos. Quem era o seu amante? Era marido e pai de 2 filhos. Quando ele ia para a terapia comigo, ele levava a sua filha de 13 anos, que ficava deitadinha na sala, esperando terminar a terapia do pai, que estava evidentemente separado da sua mulher, vítima, que já estava vivendo com outro, enquanto que o pastor continuava vivendo com a sua mulher, etc., para manter o jogo e a aparência, porque ele continuava à frente da sua igreja. Isso é para falar dentro do nosso terreno, dos outros não me interessa, está entendendo? Eu tenho que falar aqui a respeito do nosso terreno. O nome disso é imoralidade. Não importa que venham aí chamar de que a menção da coisa é homofobia, homo isso, homo aquilo, que a lei diz tal coisa e etc. Isso é um movimento feito pela homossexualidade. A verdade é que estamos falando de imoralidade. E quando se fala de imoralidade, você não tem que falar de homossexualidade. A homossexualidade promíscua, ela está surgindo diante dos nossos olhos de forma explícita hoje, graças à mídia. Nós convivemos com um planeta que vive a imoralidade permissiva e promíscua praticada pelos heterossexuais há milênios. A prostituição consentida, programada. E agora que a gente está ouvindo aí, eu diria hipocritamente, alguns instrumentos do governo conscientizando a sociedade sobre a prostituição infantil, isso e aquilo e por aí vai. Nós estamos vivendo uma realidade aqui no Brasil, ainda longe da história de alguns. Quando você vai para alguns sertões, os objetos de prostituição são oferecidos pelo pai e pela mãe. Entende? Pode levar minha filha só por R$20. E está ali uma filha de 13 anos, de 14 anos do lado, esperando que o freguês se engrace com ela. Então, quando a gente cita aqui a promiscuidade da homossexualidade, é apenas porque é o que está na bola da vez. É claro que a homossexualidade é tão antiga quanto a promiscuidade heterossexual da prostituição, mas
Exatamente isso que eu quero dizer a você. Não se discute mais a prostituição porque é normal. Quer ver uma coisa? Em breve, o indecoroso que cerca o movimento homossexual vai desaparecer, como desapareceu a nível da prostituição. Semana passada, inclusive, ouvimos uma coisa que Lília riu muito, na praça de Rio Claro, em frente ao Excelsior. Eu estava aguardando Lília com uma das filhas que vinha para a gente subir no Excelsior para almoçar. Então eu estava sentado ali no banco. Eu vi, quando eu ia entrando na praça para sentar, eu sei que ali é ponto de prostitutas. Eu vi passarem duas, uma loura e uma morena fechada. E elas vão passando e a outra diz assim, porque não sei o que lá, trabalhei ontem até muito tarde, eu prestei atenção no verbo trabalhar. Trabalhei ontem até muito tarde, eu olhei e falei, são prostitutas. Mas o verbo estava bem mal colocado, né? Aí, trabalhei ontem até tarde, a outra diz, eu não quero saber até que horas eu trabalho. Tem trabalho, eu tô aí. Tiver trabalho para mim, eu tô aí. Ouvindo aquilo, você está ouvindo falar de diarista ou qualquer coisa e tal, eu sabia que eram prostitutas. Eu fiquei lá no banco sentado, né? Uma foi para um lado e outra foi para o outro. Daqui a pouco vem a morena com um freguês. Ele andando na frente dela, ela 2 metros atrás e ela discutindo o preço para ele, passando para ele. Ela arranjou trabalho. Aí contei isso para a Lília e a gente estava rindo da colocação, porque ela virou jocosa, trabalho. Ela falou aquilo com seriedade. Para ela era trabalho. Ela se entende uma profissional do sexo. Assim como existem aquelas, inclusive, que ganham glamour, não é? Elas recebem, às vezes, altas premiações, ou então elas são muito bem premiadas pelo dinheiro que recebem nas noitadas em que pulam naquelas barras, etc. Isso hoje não é indecoroso, porque é sexo heterossexual, certo? Então é normal. São pares formados por homem e mulher. É normal. Eu não posso entrar em detalhes, mas eu disse que a mim interessa comentar aqui o que se passa dentro da igreja. Senão daqui a pouco vão dizer que eu sou um terapeuta que denuncia tudo que acontece dentro do consultório. Mas a verdade é que o líder de uma igreja veio me trazer a esposa para terapia e disse, sou casado com ela há tantas dezenas de anos e eu estou trazendo ela aqui porque ela atacou meu filho do primeiro casamento. E aí eu vi que ela está desequilibrada, ela tem que vir, etc. Aí ela veio. Ela jamais falou que atacou o enteado de 25 anos. Mas ele contou. E o garoto era crente também. E o garoto entrou em pânico. E a coisa ficou feia. Então eu fui trabalhar com ela a questão aí das suas loucuras sexuais. Aí ela disse para mim, na verdade, quando a gente faz sexo grupal, sou eu que vou contratar as moças na rua. A gente queima. Eu e ele, o líder da igreja. Aí eu volto para ele. A sua mulher me diz que ela sai na rua procurando garotas de programa para vocês fazerem sexo grupal. Isso foi uma fraqueza nossa, eu sei que eu errei por consentir nisso com ela, por saber que era um vício que ela tinha, e eu... Você percebe? Mas é normal porque é sexo heterossexual. O nome disso é imoralidade, da pior espécie. A Bíblia tem outro nome para imoralidade. O sexo fora do casamento, de qualquer ordem, ela chama de fornicação. A imoralidade não é mais discutida, e a santidade não é mais discutida, porque alguém levantou uma bandeira alguns anos atrás dizendo quem ataca muito as questões morais na igreja tem culpa no cartório e está fazendo encobrimento. Aí muita gente calou a boca, né? Com medo de que aquele medalhão fosse lido ou ouvido e a transferência imediatamente feita. Aí eu fico pensando, o Filho de Deus atacava a imoralidade. Ele acolhia as prostitutas como Maria Madalena, ele acolhia os homens corrompidos como Zaqueu, mas ele tinha sempre uma palavra de advertência para cada um deles. Vá e não peques mais. Muito bem, e atacava a imoralidade. Vocês vão lembrar que foi ele quem disse, ouvistes que foi dito, não cobiceis a mulher do teu próximo. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para ela com intenção adúltera, já adulterou com ela. E aí, se quem ataca tem culpa no cartório, bem,
O terceiro pecado era a imoralidade. Depois você vai ter colocar o Senhor à prova, e aí ele está se referindo àqueles momentos em que Israel, isso é tão repetitivo, se queixava de Deus por conta de algo que falhou, ou que eles achavam que estava falhando no meio da peregrinação, e aí reviam de forma negativa todo o projeto. Não há uma vez, examine sua Bíblia em Êxodo e em Números, não há uma vez que Israel, uma vez aflito, não questiona Moisés, desde o momento ali para encarar a travessia do mar de juncos. Não há uma vez que eles não olhem para Moisés e digam: melhor seria termos ficado, por que você nos trouxe de lá, por que quis nos matar aqui? Eles sempre punham o projeto em xeque, entende? A carne sentiu, a gratificação faltou, vamos jogar todo o projeto por terra. Será que isso passou? É um pecado só dos que morreram, deixaram seus corpos no deserto 40 anos, ou na nossa peregrinação fazemos a mesma coisa, especialmente condicionados como temos sido nesta geração de crentes a esperar que Deus nos favoreça o tempo todo? É só uma vez que te disseram que se você for 7 dias seguidos na igreja, orar naquele horário, aquele bate-horário, bate novena, centena e etc., você vai obter a bênção. E aí você vai lá e não acontece, o projeto é todo revisto e Deus é condenado imediatamente. Não é necessário apenas ir lá passando 9 dias, 7 dias. Basta participar de uma reunião e pedir uma oração e a oração não ser contestada. Imediatamente Deus é questionado ou abandonado. Ou imediatamente a pessoa faz uma transferência falsa, de falsa piedade. Eu não valho nada mesmo, a minha fé é muito fraca. Na verdade o que ele está querendo dizer é: Deus não vale nada, Deus não está aí para a fé de ninguém, mas aí ele toma sobre si por causa da falsa piedade. Então ele faz uma transferência inversa, ele faz uma introjeção. Na verdade, nós somos esses queixosos, murmuradores, de que Moisés fala na nossa peregrinação. Se o nosso ideal, a nossa gratificação nos for negada pela fé, na experiência de fé, sentamos a pua. Falamos, ameaçamos Deus. Não viu a mocinha aí dar um prazo de 1 ano para Deus dar um filho a ela, e depois disso ela ia abandonar o projeto? E abandonou, porque Deus não atendeu dentro do tempo que ela estipulou. E aí, não quer mais nada, com Deus nem isso nem aquilo. Ficou ruim para o lado dela. Por último, ele vai falar das queixas. Eu estava falando de colocar Deus à prova, então eu fiz uma inversão aqui, eu pulei para a queixa. Colocar Deus à prova foi essa história aí da moça, certo? Isso é colocar Deus à prova, mas a gente faz muito disso. Aliás, é um hábito que tem sido muito repetitivo entre nós pentecostais. A gente pega carona na experiência de Gideão e se sente autorizado a fazer coisa pior do que Gideão fez. Então a gente dá prova para Deus. Eu já passei pela experiência diversa de ouvir crentes chegarem depois do culto e dizer para mim: ainda bem que o senhor pregou essa palavra, porque eu vim hoje aqui dizendo para Deus, se eu for lá e o pastor Kleber disser isso e isso, então o senhor está falando comigo. Isso é pôr Deus à prova, isso é pôr Deus na parede, é tentar Deus, entende? Ou, como não faz muito tempo, alguém passou lá por e-mail para mim, a minha mulher falou lá para alguém, vai ver até que o pastor Kleber já sabe qual é a resposta e não está te dizendo. Eu falei: peraí, eu virei guru, bola de cristal, urim, tumim? Isso é pôr Deus à prova. Mas tem muita gente que faz isso, transforma o pastor num ícone e pensa assim: Deus fala por ele, então Deus vai me dar a resposta através do pastor. Eu vou lá hoje, vou orar com ele, ou eu vou na casa dela, e aí o que ela me disser foi o Senhor que falou. Gente, isso é perigoso, porque a mula falou para Balaão. Isso é muito perigoso, isso é pôr Deus à prova. O que ela me disser, o nome disso é preguiça espiritual. Está entendendo? O nome disso é brincar com Deus. É o crente que não quer ter trabalho na sua fé. É o crente que não quer desenvolver comunhão com Deus, ter intimidade, aprender com Ele, crescer com Ele e terceiriza a experiência do outro. Então, o que fulano me disser, o que fulana me disser vai ser a resposta do Senhor para mim. Ou para o diabo ouve, esfrega a mão, né? E vai lá e faz. E Deus assiste e diz: está muito bem feito. Porque o nome disso é pôr Deus à prova. Então essas 5 coisas que Israel cometeu na sua peregrinação, nós somos passíveis delas. Cobiça,
idolatria, imoralidade, queixar-se, ou melhor, pôr Deus à prova e queixar-se, murmurar, queixar-se de Deus. Fazemos isso na nossa peregrinação, só que Paulo disse assim, cuidado, eles não alcançaram Canaã. Um autor muito sábio fez uma colocação que eu vou pôr para vocês e terminar. Ele disse, alcançar Canaã pode significar para você ir para o céu. Também é. Mas é evidente que por conta desses pecados, ou mais do que esses, uma relação maior do que essa ou menor do que essa, isso não te tira o céu, porque o céu não te custou isso, custou o sangue de Cristo. Mas te tira Canaã, tira o seu lugar de descanso, tira o seu lugar de triunfo na fé, tira o seu espaço de crescimento, de conquista e te põe no lugar de derrotado. Hernandes Dias Lopes escreveu um livreto com uma metáfora e uma mensagem. Ele começa com a mensagem, depois vai para a metáfora, muito belas. A metáfora que dá o título ao livro, Voando nas Alturas. E na primeira parte do livro ele vai falar sobre a conquista de Canaã, ele vai falar sobre o crente que, à semelhança dos homens de Moisés, se viram apequenados, porque para eles, o gigante que já era gigante ficou grande demais, mais do que devia ser, por conta dessa visão de nanismo que eles tinham a seu próprio respeito. Então ele disse, nós também podemos fazer a nossa travessia, diz isso com outras palavras, com esses mesmos tipos de sentimentos, porque isso tudo tem a ver com a nossa relação com Deus, como nós tratamos com Ele e fazemos a nossa caminhada com Ele. Gente, eu sei que pode parecer que eu estou muito longe da tipologia ao fazer esta analogia entre a peregrinação de Israel e a nossa, mas vocês viram que eu usei o texto de 1 Coríntios 10, de 1 a 11, onde Paulo diz que aquilo é tipologia, foi ele quem disse. Depois ele vai dizer, e já disse lá no segundo versículo, alguns símbolos dessa peregrinação. Ele fala do maná e ele fala da rocha, de onde eles beberam a água. Nós vamos trabalhar com isso mais lá para frente. Mas a gente não pode entrar nos detalhes sem primeiro pegar esse geral, espaço geral, que vai mostrar como a peregrinação de Israel é tipo da nossa peregrinação. Tanto que o próximo passo que vamos ver, 1º de março, primeira quinta é o 1º de março, já é a coluna de nuvem da peregrinação. O que a coluna de nuvem e a coluna de fogo representam para nós na nossa peregrinação, à semelhança do que representaram na peregrinação do Israel antigo, para que você entenda que a peregrinação é tipo da nossa, a peregrinação pelo deserto. Então, em outras palavras, como muito bem há muitos anos escreveu Ernesto Nini, o crente caminha no deserto. A nossa caminhada está sendo feita no deserto. Não estamos em Shangri-La, nós encontramos oásis, nós encontramos, como é o nome daquela aldeia que eles encontraram com 70 palmeiras e não sei quantas fontes d'água? Elim, isso. De vez em quando nós encontramos nossa Elim. Também de vez em quando nós encontramos nossa Mara, as águas amargas, que para serem adulcificadas, nós precisamos cortar lenha e jogar lá em cima, e por aí, cortar o madeiro e jogar ali. Tudo isso são tipos e símbolos, porque o que começamos aqui há várias semanas atrás foi mostrar que a tipologia foi o recurso de Deus, a doutrina de Deus, de que ele se serviu para ensinar a Israel ao longo dos séculos o que viria a se cumprir na igreja. Então, o que era deles vale para nós, tanto que Paulo disse em Romanos, as coisas antigas foram escritas para o nosso ensino. E aí a gente tem que prestar atenção nisso. Primeiro porque ele pega exatamente esta advertência em 1 Coríntios 10. Não sejam como eles. Porque o que aconteceu com eles é que seus corpos ficaram no deserto. Não alcançaram, não conquistaram. Como pastor e com experiência pastoral, me permitam encerrar isso dizendo exatamente isso para vocês, até com profundo lamento. Já levei muita gente ao limiar do outro lado. Muita. Dentro de casa, dentro da família, mas especialmente no exercício do meu ministério pastoral. Levei gente minha, ovelhas do meu pastoreio, e gente de fora. Levei muita gente ao limiar, assisti ali seu último suspiro, dei assistência até o momento em que partiram, mas assisti muita gente nem chegar lá. E também são muitos fracassados, derrotados, destruídos, opróbrio. Correram tão bem, como Paulo disse aos Gálatas, e terminaram tão mal. Começaram no espírito e acabaram na carne, da forma mais vergonhosa possível. O que aconteceu com aquela gente que começou tão bem, que começou cheio de paixão,
cheio de promessas. E eu estou me referindo, inclusive, a pastores. O que aconteceu com eles? O que é do campo da minha observação eu pude aprender e inferir dali? Eles perderam a rota na peregrinação, então não chegaram a Canaã, não conquistaram, entendeu? Continuam se entendendo regenerados, com direito ao céu, mas não foram a lugar nenhum. A corrida terrena acabou no deserto, e da pior maneira. Não só vi os que terminaram mal, eu vi os que ainda não terminaram, mas que não vão chegar a lugar nenhum. E quando você faz um levantamento, um dossiê da peregrinação desses coitados, desses irmãos fracos, a gente assume, você vai perceber que viveram debaixo de cobiça, viveram debaixo de vaidade, de idolatrias, perdendo rota o tempo todo. A pessoa que mais me ensinou na fé cristã, mais me ensinou porque gastava tempo comigo, era uma senhora de idade. Morreu muito mal, morreu totalmente senil, aos 89 anos, mas não é por isso que eu digo que ela morreu mal, isso não tem nada a ver. Ela morreu mal no sentido de que não deixou nenhuma grata memória. Aquela mulher solteirona, ela viveu a vida inteira idolatrando seus sobrinhos. Eles eram mais importantes do que Deus. Ela os perdeu um a um, sem sobrar um que fosse. E os filhos desses sobrinhos, todos também ela perdeu. Eles morreram nas drogas, assassinados, vivendo com traficantes, vivendo com prostituição, montando casa de prostituição, escrachando com o evangelho. Todos eles eram filhos de presbíteros, de diáconos, de pastores. Ela não ganhou umzinho para a gente dizer assim, fulana deu um fruto na sua cobiça por esses sobrinhos. Porque o que acontecia é que seus irmãos iam tendo filhos com suas mulheres e entregando para ela criar. E ela os abraçava com verdadeira paixão e os criava. Tanto que um bom número deles virou avô vivendo com ela. Não viveu nunca mais com mãe e com pai. Ela os possuía. Aquela mulher dobrava os joelhos para orar, só tinha o nome dos sobrinhos na boca. E era um tanto de lamento, não tinha adoração. Eu me lembro de uma vez, eu estou falando isso com compaixão porque eu a amava muito e isso me doía. Eu me lembro de uma vez, numa reunião de oração, ela começar a orar com seus lamentos e uma palavra profética vir e dizer para ela, se tu me adorasses, um momento que fosse. Pensa que emendou e aprendeu? Não, caiu em pranto e não mudou nada. Continua assim até o fim. Idolatria. Estamos falando de coisas sérias, que a gente passa despercebido, atropela e acha que isso fica incólume, que está tudo bem, que não dá mau resultado. Dá. Eu adoro a Deus, eu sou fiel à igreja, eu faço isso, eu mantenho aquilo ou aquele, para que eu possa ter troco. Para que Deus continue abençoando meus ganhos, minhas conquistas, meus sonhos. Isso é idolatria. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse tempo na Tua palavra, e eu quero que na Tua misericórdia, Tu que nos trouxeste por este caminho, dentro do que estava determinado para o estudo desta noite, somos tão poucos hoje aqui, mas eu sei que outros estarão ao alcance deste estudo, através dos instrumentos que estamos usando. Eu rogo que o Senhor use esta palavra como profética para advertir, porque se a profecia não servir para advertir, ela não procede de Ti. Eu rogo que o Senhor permita que este ensinamento produza em nosso coração o devido temor ao Teu santo nome, capacidade de refletirmos sobre estas coisas e transferi-las àqueles por quem somos responsáveis no dia a dia, por amor de Teu santo nome. Com nossa gratidão, em nome de Teu santo Filho, Jesus. Amém.